noite, graça e paz. Boa noite, graça e paz. Boa noite aí, pessoal. Retornando aqui, depois de uma lacuna, né, uma ausência aí de... Foram 2 semanas, a gente não pôde realizar os estudos aqui, a live, enfim, né, mas estamos de volta e vamos retomar o estudo de onde a gente parou, né? Há 2 semanas atrás nós fechamos o capítulo 15, né? E hoje a gente vai falar sobre o capítulo 16, dando seguimento aqui nessa série de escatologia, falando sobre o livro de Apocalipse, ok? E reiterando aí o pedido que a gente sempre faz aqui, ok? Para você se inscrever no canal Eclesia. O link do canal aí tá na chamada para esse vídeo. A gente tem fixado o link e algumas chamadas para o canal Eclesia aqui no Facebook, tá? E a gente pede a tua colaboração no sentido de se inscrever no canal. Você nos ajuda desta forma, se inscrevendo no canal, dando like nos vídeos, para que o YouTube ele possa começar a recomendar os vídeos, tá? Quanto mais visualizações o vídeo tiver, melhor. Ele vai recomendando o vídeo, recomendando o canal, tá? E é uma forma de você estar abençoando, evangelizando a vida de outras pessoas que precisam, se tem servido para a sua edificação, outras vidas. A gente tem como objetivo também alcançar, e você pode ser o nosso parceiro nos ajudando desta forma, tá bom? Se inscrevendo no canal, compartilhando aqui esses estudos, recomendando o canal, enfim, abençoando outras vidas e evangelizando, não de uma maneira indireta, mas de uma maneira direta, porque não falar dessa forma, tá certo? Bom, dando prosseguimento aqui, então início, né, nesse capítulo 16 do livro de Apocalipse. Vamos fazer aqui a leitura, tá bom? A gente entra aqui no capítulo 16, na 5ª sessão paralela do livro de Apocalipse, já que a gente está fazendo um estudo aqui de paralelismo progressivo, tá? Que é a maneira assim mais correta e vamos dizer assim, mais entendível da gente poder tratar do estudo do livro de Apocalipse, já que é um livro com muita simbologia e muita figura de linguagem, tá certo? Um abraço aí para o nosso amigo Cristiano. Boa noite, querido. Estamos bem e espero que vocês aí também estejam. Um abraço em toda a família, tá certo, meu amigo? Grande abraço, e vamos marcar uma live aqui, Cristiano, para você também estar participando, abençoando a vida de muitos com o conhecimento que Deus tem te dado, tá certo? Vamos marcar sim, tá? Uma live aí pra gente estar dividindo essa ferramenta aqui do Facebook, né? E abençoando outras vidas, tá bom, meu amigo? Grande abraço aí, obrigado pela tua participação, tá bom? Que Deus te abençoe. Bom, vamos fazer então a leitura aqui do livro, capítulo 16, tá bom? Diz o seguinte: então ouvi uma forte voz que vinha do santuário, dizendo aos 7 anjos: vão derramar sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça pela terra, e abriram-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. O segundo anjo derramou a sua taça no mar,
e este se transformou em sangue, como de um morto, e morreu toda criatura que vivia no mar. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes de águas, e eles se transformaram em sangue. Então ouvi um anjo que tem autoridade sobre as águas dizer: Tu és justo, tu, o santo que és e que eras, porque julgaste estas coisas. Pois eles derramaram, versículo 6, o sangue dos teus santos e dos teus profetas, e tu lhes deste sangue para beber, como eles merecem. A gente pode até observar uma certa ironia aí na palavra do anjo aí, né? Aí no versículo 6, e a gente já também aqui no decorrer do estudo a gente vai comentar sobre essa ironia, o porquê desse comentário do anjo, tá? Que está ligado a alguns capítulos que a gente já estudou aqui, mas a gente vai comentar assim mesmo, tá bom? Versículo 7, e ouvi o altar responder: Sim, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O quarto anjo derramou a sua taça no sol, e foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. Estes foram queimados pelo forte calor e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem domínio sobre estas pragas. Contudo, se recusaram a se arrepender e a glorificá-lo. Versículo 10, o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. De tanta agonia, os homens mordiam a própria língua e blasfemavam contra o Deus do céu por causa das suas dores e das suas feridas. Contudo, recusaram-se a arrepender-se das obras que haviam praticado. Versículo 12, o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas, para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhante a rãs. Versículo 14, são espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Eles vão aos reis de todo o mundo a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Versículo 15, eis que vem como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Então os 3 espíritos os reuniram no lugar que em hebraico é chamado Armagedon. O sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono, dizendo: Está feito. Houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como esse, desde que o homem existe sobre a terra. A grande cidade foi fracionada em 3 partes, e as cidades das nações se desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e as montanhas desapareceram. Caíram sobre os homens, vindas do céu, enormes pedras de granizo de cerca de 35 quilos cada. Eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga fora terrível, ok? Então, fechando aí o capítulo 16, né? Esses 21 versículos, e a gente vai começar daqui a pouco a pontuar cada um deles, tá? Um abraço aí também para o nosso amigo Admilson Falcão. Um abração, Deus te abençoe, meu querido. Abençoe. Obrigado aí pela tua participação também. Deus possa abençoar aí a família. Amém? Os 7 flagelos, então, da ira de Deus, né? Esse capítulo 16. Bom, as 7 taças da ira de Deus, elas têm uma grande semelhança com as 10 pragas sobre o Egito, tá? A gente pode traçar vários paralelos aí em cima dessas 2 coisas, desses 2 acontecimentos, vamos falar assim, tá bom? E bem como também uma profunda conexão com as 7 trombetas, tá? Que nós já falamos aqui. Porque enquanto as trombetas eram alertas de Deus ao mundo ímpio, e a gente cansou aqui de falar, né?
que as 7 trombetas ali, muitos até questionam, mas Deus, ele simplesmente, quando os anjos tocam as trombetas, né, acontecem uma série de coisas. Parece que Deus, ele não deu chance nenhuma para o homem, muito pelo contrário, tá? Até a 6ª trombeta houve oportunidade de arrependimento, tá bom? E enquanto essas trombetas eram alertas de Deus ao mundo ímpio, né? E as taças, elas falam de quê? Da cólera consumada de Deus. Nós falamos isso no estudo anterior, tá? Quando nós tratamos aqui do capítulo 15, as taças, elas falam da cólera consumada de Deus, e é um princípio constantemente repetido e enfatizado nas Escrituras. A gente vai ver aqui alguns exemplos, né, de acordo com a Bíblia, que Deus, ele sempre adverte antes de finalmente punir. Aconteceu isso no evento ali do dilúvio, tá? Deus sempre advertindo, Deus sempre alertando antes de finalmente ele cumprir a sentença, né? Não foi por falta de aviso. Então a gente pode citar o dilúvio, a gente pode citar as cidades de Sodoma e Gomorra, tá? Então, antes da ira de Deus, enfim, antes da sentença de Deus sobre esses lugares, foram dados avisos, mas o povo, o homem, né, de uma maneira geral, ele simplesmente continua o curso da sua história como se Deus não existisse, não se volta para ele, e no final das contas vem a sentença, vem a justiça de Deus, tá? A gente pode citar também o Egito, né? As 10 pragas aí, que a gente fez esse paralelo, né, com as 7 trombetas. A gente pode citar a própria Jerusalém também. E agora a gente está aqui comentando sobre o juízo final, né? A partir deste capítulo aqui, a coisa, ela vai começar a se desenhar para o juízo final, tá certo? E enquanto as trombetas, elas atingiam primeiramente o ambiente em que o homem vivia, as taças, elas atingem desde o início os homens, tá? E enquanto as trombetas, elas causaram tribulações parciais, conforme nós vimos, né? E o objetivo dessas tribulações era trazer arrependimento ao homem ou aos impenitentes. As taças, elas mostram que a oportunidade de arrependimento, ela estava esgotada, tá? As trombetas atingiram apenas 1/3 da natureza e dos homens. Agora, as taças, elas trazem, ou vão trazer aqui, durante essa narrativa, a destruição de uma forma completa, ok? E outros paralelos que a gente pode traçar é que enquanto nos selos e nas trombetas havia um interlúdio antes da 7ª trombeta, agora não há mais interlúdio, não tem aquele espaço ali de tempo, tá? Não tem aquela lacuna, ok? Não tem aquele momento ali para se desenrolar um outro fato. As taças, elas são derramadas sem interrupção, tá? Os flagelos, eles não devem ser analisados de forma literal, tá? Porque eles descrevem o total desamparo dos ímpios no juízo. E quando a igreja já está no céu, junto ao trono, ok? E a ceifa, ela precede a vindima, tá? A humanidade, ela, a partir desse momento, está dividida entre os selados de Deus e os selados da besta, entre os seguidores do Cordeiro e os seguidores do dragão, entre os que estão diante do trono e aqueles que serão atormentados eternamente, ok? Um abraço aí também para nossa amiga, a Késia. Abração, Késia. Deus Késia abençoe. Ferreira, que Deus te abençoe, ok? Deus abençoe toda a família.
Obrigado aí pela tua participação. Amém. Que Deus abençoe aí, tá bom? Bom, e essa quinta sessão aqui, essa quinta sessão paralela, assim como todas as outras, ela compreende também toda a dispensação da igreja, tá? E termina com a cena da igreja na glória e os ímpios sob o juízo divino na segunda vinda de Cristo. Ok? Bom, agora pontuando os versículos, né? Vamos lá para fazer algumas considerações aqui no versículo 1 e no versículo 2, né? Onde tem a narrativa do primeiro flagelo e o ataque ele é deflagrado na terra, tá certo? Esse primeiro flagelo não é mais advertência, tá bom? Mas ele é já a punição de Deus, tá? Todos aqueles que não têm o selo de Deus, eles são selados pela besta, tá? E aqui não há meio termo. Quem não é por Cristo é contra ele, tá? Não há mais neutralidade em relação a Deus. No tempo do fim, a religião ela não será mais algo nominal, tá? Todo mundo vai ter que declarar lealdade ou a Cristo ou ao anticristo, tá certo? Então aqui não está em meio termo, vamos dizer assim, é uma coisa assim de definição, tá? Tipo, de que lado que você está, ok? Ou você declara fidelidade, lealdade a Cristo ou ao anticristo, ok? Consequentemente, aqueles que se opuserem a Cristo Jesus, né, vão sofrer essas consequências, esses flagelos aqui que a gente agora começa a pontuar aqui nos versículos que seguem, tá bom? Cristiano colocou misericórdia só Jesus. Misericórdia não, Cristiano, porque a misericórdia aqui nesse tempo ela já não existe mais. Deus virá com a sua ira total, mas a igreja já estará na glória com Cristo Jesus. Esses castigos, esses flagelos aqui é para todos aqueles que não se voltaram para Deus, tá? Aqueles que declararam guerra, aqueles que perseguiram a igreja, aqueles que se opuseram. Misericórdia para quem fica. Olha, nem para quem fica, Cristiano. Aqui não tem mais misericórdia. Deus deu todas as chances possíveis, alertou de maneiras assim muito clara, mas olha, não tem misericórdia, rapaz. Vai ser a ira de Deus sobre esses. O problema é que o Espírito Santo vai ser retirado, né? Então vai ficar muito... Aqui o Espírito Santo já foi retirado, Isso, a igreja já como ele foi tá falando retirada. misericórdia para quem fica. Então, quer dizer, o Espírito Santo já não vai ficar. Então, as pessoas que ficarem vai ficar mais difícil, né? Se com o Espírito Santo tá desse jeito... Muito difícil, porque aqui vai ser a ira de Deus sem mistura, cara. Muito complicada a situação, tá? Então os adoradores da besta, eles recusaram ouvir as advertências, ok? Agora eles estão sofrendo de forma inevitável as consequências. Eles serão atormentados. Ou aqui, eles estão sendo atormentados, conforme a narrativa de João. E com respeito aos crentes em Cristo, né? As aflições da carne, elas não são taças da ira de Deus. Essas aflições, elas só atingem os adoradores da besta, tá? Essas aflições aqui que nós passamos, que nós sofremos neste mundo, não é nada comparado com o que vai acontecer com os ímpios, tá bom? Bom, agora pontuando, o versículo 3 é o segundo flagelo, tá? Então o primeiro flagelo, ele vai atacar
diretamente à Terra, o planeta Terra, né? E aqui no versículo 3, o ataque ele virá sobre o mar, tá certo? E a Darlene que vai comentar agora sobre este segundo flagelo, tá bom? Se no primeiro flagelo temos o tormento dos homens, agora temos a destruição completa. O mar se torna em sangue. A destruição não é apenas parcial, mas total. A destruição não é apenas ambiental, mas a vida acaba-se no mar. Para esse flagelo não há limite. Todas as criaturas do mar morrem. Este flagelo não fala de um acontecimento literal, mas de um símbolo patético, dramático, que representa o colapso da natureza no dia do juízo. Ok? Então aí, versículo 3, o segundo flagelo, diretamente no mar, porque o homem, ele precisa do mar, tá? Ele precisa do mar, questão também sobre meio ambiente aí, a gente tem a barreira de corais, né? Que faz essa questão da troca de gases, enfim, regula o clima do planeta. Muitos falam que é a floresta amazônica, mas a floresta amazônica é uma quantidade muito pequena em relação à barreira de corais, tá? Enfim, o mar vai se tornar em sangue, mar, né? vai se tornar em sangue. É claro que tem muita figura de linguagem aqui também no versículo 3, mas a gente sabe que vai haver um colapso nos mares, tá? Aliás, já está tendo colapso nos mares, tá? A vida marinha já não é mais a mesma há um bom tempo. Os oceanos eles estão se aquecendo. Como consequência disso, o derretimento das calotas polares, enfim, mar invadindo áreas povoadas, né? Conforme a gente tem visto aí em vários países, em várias notícias, né, que já correm há um bom tempo. Então é o próprio homem cavando a sua sepultura, destruindo o planeta que Deus deixou para ele administrar. Então a coisa vai ser complicada. Fala também que vai se tornar em sangue, né, porque as criaturas do mar vão morrer. Então, quer dizer... Exatamente. Alguns cientistas falam que os oceanos vão secar, mas isso aí são apenas suposições, a gente não pode afirmar nada. A gente se baseia aqui na palavra de Deus, tá? Que é um livro de ciência também, se a gente for analisar bem, né? A Bíblia é um livro completo, ele trata de todas as faculdades que a gente pode imaginar, tá? Mas a coisa, ela vai... O mar, tá? Os oceanos vão entrar em colapso, tá bom? Bom, terceiro flagelo agora, versículos 4 a 7, os rios, eles são atacados, tá? Se o mar é importante para o planeta, para o próprio homem, que dirão os rios, né? As fontes de água, tá? E os rios, eles vão se transformar em fontes de sangue, tá? E a última aparição do altar foi no quinto selo, quando a gente falou sobre o quinto selo, tá? Quando as almas dos santos, essas almas, elas clamavam debaixo do altar pela vindicação da justiça divina. E a primeira parte da resposta de Deus àquela oração foi fazer o quê? Foi enviar no lugar de punição uma advertência com as trombetas, ok? Deus, ele fez isso. Mas agora a sua resposta, ela se completa literalmente com uma vingança. E novamente nesse flagelo não há limites, tá? Deus, ele é apresentado como juiz onipotente, justo, eterno, santo e vingador. E o julgamento dos que martirizaram os santos corresponde ao mal que fizeram. Eles recebem somente o que eles
mereceram receber, tá bom? Porque Deus é justo, tá bom? E o julgamento de Deus atingiu um mundo rebelde para a justiça dos que foram martirizados, tá? Isso está lá no capítulo 6 de Apocalipse, versículo 9. Depois, se você quiser conferir, né, e se inteirar daquilo que a gente está falando aqui, né? E em resposta às orações dos santos perseguidos, que nós estudamos aqui no capítulo 9, especificamente o versículo 13, tá certo? Então isso aqui é uma resposta, a gente pode dizer isso, é uma resposta de Deus àquele clamor dos santos, tá? Que foram martirizados. Ou seja, o sangue, a terra, ela vamos dizer assim, está reivindicando este sangue que foi derramado, e aqui vem a resposta de Deus para esse clamor dos santos, que é o terceiro flagelo, tá certo? E o quarto flagelo, né? O céu é atacado. O quarto flagelo, o céu ele é atacado, tá? Versículos 8 a 9 agora. Os pecadores que não se arrependeram quando o sol escureceu, eles agora são punidos mediante a intensificação do calor do sol, tá? O escurecimento, né, quando o sol ele escurece, eles podiam perceber e até ignorar esse fato, tá? Agora, quanto ao calor, eles nada podem fazer a não ser sentir esse calor. E nessas circunstâncias, a presença de Deus, ela é reconhecida. Mas somente para quê? Para arrependimento? Não. Somente para ser blasfemada e não para ser reverenciada, tá certo? E Deus ele adverte que quando essas advertências não são ouvidas, a punição ela é sentida. E as pessoas atingidas reconheceram tratar-se de quê? De uma ação divina. Mas seus corações são tão endurecidos que ao invés de caírem de joelhos diante de Deus, eles fazem pior, eles blasfemam o seu nome e na sua teimosia eles se recusam a se arrependerem e darem glória a Deus, ok? Os homens, eles não são santificados por meio do sofrimento, muito pelo contrário, eles se fazem ainda mais iníquos, eles ainda se fazem mais ímpios e eles blasfemam muito mais contra Deus, ok? Um abraço aí também para minha mãe, que acabou de entrar aqui. Abração, né? Deus abençoe. Deus abençoe aí a todos. Amém. Em nome de Jesus. Bom, versículo 10 e 11, nós temos o quinto flagelo, que é o tormento, tá? Deus, ele punirá os homens que não se arrependerem através da terra e do mar, através da água e do fogo, mas ele também fará mais do que isso. Quando o quinto flagelo é derramado, todo o sistema humano é lançado em completa desordem, tá? Porque o trono da besta é o maior golpe de Satanás. Ele invadiu toda a estrutura da sociedade humana, construindo uma sociedade sem Deus, tá? O reino da besta, ele está em oposição ao reino de Cristo, e é sobre essa imponente estrutura que o quinto flagelo ele é derramado, e daí vem toda a confusão, tá bom? Os seguidores da besta,
eles sofrerão, mas não calados, porque eles blasfemarão, tá? E, novamente, não há qualquer traço de arrependimento. Eles preferem morder a língua a gritar: nós pecamos. E quanto mais severos os juízos de Deus, tá? Tanto mais duro também são os corações, tá bom? O Gerson mandou um abraço pra gente. Abraço aí, Gerson, nosso amigo. Ô Gerson, acho que você mandou essa mensagem lá pelo Messenger, né? Entra aqui, rapaz, na live aqui direto, pô. Entendeu? Tá bom? Se você puder fazer isso aí, tá beleza? Então, quanto mais severos os juízos, tanto mais duros também são os corações, tá certo? E existe somente um único caminho de volta para Deus. E que caminho é esse? É o próprio Filho dele, né? Jesus Cristo, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, a gente pode afirmar o quê? Quem não vem pela graça, não vem de modo nenhum. Por quê? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus representa, tipifica, Jesus é a própria graça de Deus. Então, quem não vem por Jesus ou não vem pela graça, não vai vir de modo nenhum. Não vai vir de modo nenhum. Tá bom? Cristiano colocou: rapaz, as coisas só pioram para quem fica. Exatamente. Tua mãe colocou também. Minha mãe tá elogiando aí a tua roupa. Ah, tá. Eu tô tentando ler aqui. Esse estampado da roupa te caiu bem. Ah, obrigada. Eu tô tentando ler que eu tô sem óculos. E eu arrumei um emprego lá na NASA. Aqui, olha, já estou até com o uniforme da NASA. Quem sabe, né? Ok? Então, quem não vem pela graça, não vem de modo nenhum. Ok? A realidade é esta, tá bom? A graça, ela foi desprezada aqui, então esses que vão ficar e vão sofrer todas as consequências. Fala, Gerson, grande amigo. Abraço, Gerson. Abraço aí, meu beijão amigo. No sol. Deus abençoe aí vocês. Obrigado aí pela participação, tá bom? Compartilha aí depois o vídeo, né? Evangeliza, abençoe aí outras pessoas, tá bom? Deus possa abençoar aí a vida de vocês, tá bom? Grande abraço, saudades aí de vocês. Solange também. Beijão, Sol. Graça e paz. Saudades aí também de vocês, tá bom? Só não pode ir morar em Marte, não. Não tem essa possibilidade. Não vai ter escapatória, Cristiano. Não vai ter escapatória. Nesse momento aqui, o mundo praticamente já está em julgamento, tá? A gente já está caminhando aqui para os últimos desfechos e a parte, né, da humanidade já está condenada e já não tem mais volta. Acabou a misericórdia, acabou a graça, não tem mais Espírito Santo, rapaz. O negócio vai ficar feio aqui, ok? Mas é a triste realidade, né? E muitas pessoas não se atentam para isso, né? A gente sempre vem falando aqui, a porta da graça, ela continua aberta, tá? Continua aberta. Mas muitos até enxergam esta porta, mas não querem entrar por essa porta, tá? E como diz lá nos evangelhos, né? Essa porta, ela é apertada, ela é estreita e poucos, né, conseguem achar essa porta, tá?
muitos até conseguem enxergar esta porta da graça, mas preferem entrar pela outra porta, que é a porta larga, né? E essa porta um dia ela vai se fechar, tá? Espero que não seja tarde demais para muitos aí, tá certo? Então a oportunidade ela ainda existe, tá certo? Mas aqui nesse momento, nessa narrativa, a porta da graça já vai estar cerrada, já vai estar trancada, já não há mais oportunidade. Toda oportunidade já foi dada, a misericórdia de Deus, ela não estará presente, somente estará presente aqui a ira total de Deus, ok? Bom, versículos 12 ao 16, o sexto flagelo, que é a destruição. O versículo 12 fala que as águas do rio Eufrates secaram, abrindo caminho para a invasão do inimigo, tá? E o versículo 13 e 14 nos informa sobre a tríade do mal, tá? Tem a Trindade, né? Que é o Pai, Filho e o Espírito Santo, e tem a tríade do mal, que é o dragão, a besta e o falso profeta, tá? No seu esforço de seduzir e ajuntar os reis da terra contra o Senhor, tá? Como se isso, né, fosse suficiente, né? Como se isso fosse derrotar o nosso Deus. E a gente sabe que é impossível disso acontecer, tá? E quando Satanás e o mundo se armarem na sua luta mais terrível contra a igreja, Cristo ele vai aparecer para livrar o seu povo e triunfar sobre os seus inimigos. E esses espíritos imundos aqui, que foi narrado, que foram comparados como rãs, como uma rã, né? Esses espíritos eles representam ideias, representam planos, representam projetos, representam métodos satânicos introduzidos dentro da esfera do pensamento e da ação, tá? E essa batalha das nações contra Cristo e a sua igreja é de inspiração satânica, tá? O versículo 15, ele nos fala que a derrota final do inimigo será manifestada na volta inesperada e repentina, tá? De Cristo. E a segunda vinda será inesperada, tá certo? E isso para os ímpios. Porque os filhos da luz, eles estão de que maneira? Eles estão aguardando. Os filhos da luz, eles estão esperando, tá certo? A gente pode confirmar isso. Primeira carta de Paulo para a igreja de Tessalônica, capítulo 5, do verso 1 ao 6. Olha só que texto bem elucidativo naquilo que a gente está falando aqui. Diz o seguinte: irmãos, vocês não precisam que eu lhes escreva a respeito de quando e como essas coisas vão acontecer, pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão na calada da noite. Quando as pessoas começarem a dizer tudo está calmo e seguro, então é que, de repente, a destruição cairá sobre elas. As pessoas não poderão escapar, pois será como uma mulher que está sentindo as dores de parto. Mas vocês, irmãos, não estão na escuridão, e o dia do Senhor não deverá pegá-los como um ladrão, que ataca de surpresa. Todos vocês são da luz e do dia. Nós não somos da noite nem da escuridão. Por isso não vamos ficar dormindo como os outros, mas vamos estar acordados e em nosso perfeito juízo. Ok? Então, querido, nós aguardamos, nós esperamos, porque somos filhos da luz. Ok? A gente não será pego de surpresa.
ok? A gente estará aguardando este momento. Nós, os filhos da luz, tá bom? E a igreja, ela precisa estar de que forma? Vigiando e esperando a volta do Senhor. E Jesus ilustra o caráter imprevisto da sua volta também, tá? A gente pode citar esse texto aqui de Mateus 24, versículo 42 ao 44. Fiquem vigiando, pois vocês não sabem em que dia vai chegar o seu Senhor. Lembrem disto, se o dono da casa soubesse quando ia chegar o ladrão, ficaria vigiando e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso vocês também fiquem vigiando, pois o Filho do Homem chegará na hora em que vocês não estiverem esperando. Ok? Então, Jesus dá aqui mais uma dica, né? Vamos dizer assim, mais um bizu aí a respeito da sua volta, né? E como a gente tem que estar vigiando, esperando, acordados e não dormindo, como muitos estão dormindo, ok? E o versículo 16 nos fala do Armagedon, que é lugar de muitas batalhas decisivas em Israel. O Armagedon aqui é um símbolo, tá? E é mais do que um lugar, tá bom? Ele fala da batalha final, da vitória final, quando Cristo virá em glória e vai triunfar sobre todos os seus inimigos, tá? E o sexto flagelo é o último estágio da punição divina, quando Satanás ele percebe que a sua derrota é inevitável, tá? Ele vai fazer o quê? Ele vai incitar as nações contra Deus e nessa batalha final Jesus esmaga todos os inimigos debaixo dos seus pés. Então é o fim, tá? E é quando os homens que rejeitaram a Cristo terão que vê-lo na sua majestade e esses homens lamentarão sobre ele, tá bom? O sexto flagelo ele fala do Armagedon, a segunda vinda de Cristo. E o sétimo flagelo ele vai falar sobre o quê? Sobre o dia do juízo, tá? Versículos 17 ao 21. O sétimo flagelo, o mundo não mais existe, ok? O derramamento do sétimo flagelo, ele remove o tempo e ele remove a história. E vai substituir tempo e história por eternidade. Tá certo? Quando aquele dia vier, ou quando esse dia vier, não são somente as ilhas e as montanhas da terra criadas por Deus que vão desaparecer. As cidades, a civilização, que é a conquista do orgulho humano inspirado por Satanás, também vão entrar em colapso, tá? E com isso, a punição divina, ela estará feita, ela estará completa, ela estará finalizada, tá? E o sexto flagelo, ele traz a destruição total. E o sétimo, ele traz a extinção total, tá? O sexto traz a destruição total e o sétimo traz a extinção. Acabou tudo, tá bom? E concluindo esse estudo, a gente pode concluir dessa forma, que a vitória de Cristo ela é completa, ela é final e ela é esmagadora. O trono do dragão, o reinado da besta, eles parecem invencíveis, tá? Mas os reinos deste mundo, eles cairão, os inimigos serão vencidos, a igreja vai triunfar e Cristo ele virá em glória e a história ela fechará suas cortinas porque o fim terá chegado, ok?
Então acabou o estudo do livro de Apocalipse? Não, não acabou. Não acabou, tá? Como a gente está fazendo aqui vários paralelos progressivos, né? Ainda tem aí muita coisa para acontecer, tá? Aqui a partir do capítulo 17, que a gente vai, com a permissão de Deus, estar tratando aqui na próxima semana, no próximo sábado, tá? E ainda tem muito assunto aí para a gente tratar, tá bom? Mas a quinta sessão paralela, ela fecha aqui no capítulo 16, tá certo? Semana que vem nós vamos falar sobre a grande meretriz ou a grande prostituta, né? Vamos saber quem é essa meretriz ou essa prostituta, tá? E tratar de outros assuntos aqui, tá certo? Olha, que Deus abençoe tua vida, você que esteve aqui conosco até este momento. Parece que a Rosa também entrou, né? A Rosa Kim. Sim, um abraço aí para a Rosa, para o Joaquim. Deus abençoe também vocês aí, essa família, em nome de Jesus, tá bom? Gente, muito obrigado mais uma vez, tá? Que Deus possa abençoar a tua vida, te abençoar na tua vida financeira, né? Material, que Ele possa suprir, né? As tuas necessidades, todas tá as bom? áreas. Em todas as áreas que Deus possa estar te abençoando, tá bom? Um ótimo final de sábado, né? Um ótimo domingo, uma ótima semana, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos e, querendo Deus, a gente estará aqui no próximo sábado, capítulo 17, tá bom? Compartilha aí, pessoal, a live, esse estudo, abençoe outras pessoas, evangelize, se quiser pegar alguns trechos aqui e usar em alguma pregação, tenha a liberdade para fazer isso, tá bom? Deixa Deus te usar aí, tá bom? E se inscreva lá no canal Eclesia, tá bom? O Júnior entrou no final. O Júnior entrou no final. Mas entrou. O importante é que Deus você abençoe, apareceu. Júnior. Deus te abençoe, Ângelo. Tá bom? Depois tu volta aí e assiste lá desde o começo. Tá bom? Não precisa pedir desculpa não, cara. Depois você assiste aí de novo. Vai ficar gravado aqui, tá? E amanhã eu devo estar jogando os vídeos lá que estão faltando, né? Os estudos que estão faltando lá no canal, incluindo esse aqui também, tá bom? Então, se inscreva no canal, né? Compartilhe o canal, indique o canal, dê like lá, aperta o botão lá do like, entendeu? Massacra lá o botão, curta bastante. Ele disse que chegou na hora da bênção. Amém. Chegou na bênção apostólica. Ai, meu Deus do céu. Tá bom. É que Deus te abençoe também, meu querido. Tá bom? Tudo de bom aí pra vocês. Ô Ângelo, e como é que tá a visita lá nas igrejas? Ó, a gente ficou sem se falar aí algumas semanas aí. Espero que tu esteja visitando, tá, cara? Precisa se alimentar, Ângelo, tá bom? Mas que Deus te abençoe aí, tá bom, meu irmão? Obrigado aí, Cristiano, pessoal que assistiu, minha mãe lá, toda a família. Pessoal que vai entrar aí mais tarde também, já quero deixar aqui o nosso obrigado, nosso abraço, tá bom, gente? Deus te abençoe aí, graça e paz em nome de Jesus, tá bom? Amém.